E quando nós desencarnamos, nós continuamos com as nossas lembranças, as nossas aquisições morais, os nossos defeitos, as nossas virtudes, como é que é? Nós vivemos num mundo muito material, não é verdade, Yasmin? Então, muitas pessoas, não é? Muitas comunidades, muitas culturas, povos, nações, vivem em busca das aquisições dos bens materiais. E a morte é exatamente uma fase de transição em que a pessoa, quando retorna para o mundo espiritual, muitas vezes é ali que ela vai perceber que tudo aquilo que ela muitas vezes procurou adquirir durante a vida e usou exaustivamente as suas energias, né, que seriam muito mais melhor utilizadas com outras finalidades, essas pessoas se veem propriamente sem estas suas aquisições. Muitas vezes até muito atreladas a elas, mesmo estando já no outro plano. Isso atrapalha? Atrapalha muito, porque elas, pela sua imaturidade, vamos chamar assim, pela sua falta de entendimento do verdadeiro sentido da vida, elas se prendem àquilo que é uma grande ilusão. Por incrível que pareça, é o mais palpável para muitas pessoas, é o mais identificável, porque é material e as pessoas veem e tocam naquelas coisas. E aquilo motiva elas a buscar aquilo cada vez mais. Mas na essência, elas estão exatamente enfocando aquilo que não tem o maior valor e deixando de lado aquilo que é o que daria o verdadeiro sentido da vida para as pessoas, que são as aquisições morais e espirituais. Então, se ela levou uma vida sempre muito voltada para as questões materiais, para as aspirações do ter, ela perdeu espaço, tempo e energia para buscar as coisas da emancipação do ser, que é o sentido da evolução. A ideia das obras, a ideia de que a cada um segundo as suas obras dentro da ideia da justiça divina, e muitas vezes se chega no mundo espiritual de mãos vazias, sem termos criado condições melhores para os outros e, por conseguinte, para nós mesmos. E muitas vezes vamos viver do outro lado da vida com grandes dificuldades, decepções, frustrações, sentimentos de culpa, porque vamos ver um imenso universo, que é o mundo espiritual, esperando pela nossa participação e vida junto a ele, e nós, na verdade, ainda estamos acanhadamente presos às ilusões que desenvolvemos quando na vida terrena, envolvendo as questões materiais. Então, Sérgio, me fale agora sobre o mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, temos pessoas nos aguardando, elas nos conduzem a algum lugar, para onde nós vamos? Yasmin, é preciso a gente lembrar um aspecto. O mundo espiritual que nós estamos considerando é o mundo espiritual da Terra, que é um planeta semi-primitivo, um planeta chamado de provas e de expiações, onde temos ainda muitas imperfeições de caráter, onde vivemos situações de dor, de sofrimento. E quando nós estamos retornando ao mundo espiritual, nós temos que lembrar, primeiro, de onde do mundo espiritual nós viemos quando nós reencarnamos. De tal maneira que a crosta do planeta é a superfície do globo terrestre, onde vivem os encarnados. Na nossa vizinhança há um umbral, mas existem esferas de vidas progressivamente mais altas, mas existem também esferas progressivamente mais inferiores. E essas esferas de vida guardam relação com a condição vibratória, moral e espiritual dos seus integrantes. Então, muitos que vêm para a crosta estão subindo de regiões inferiores. Outros que são espíritos numa condição melhor, vêm, por exemplo, de uma colônia como o nosso lar, que se situa topograficamente num umbral superior. Então, eles descem para reencarnar. Existem outros que são espíritos missionários, que são de esferas ainda mais altas, seja no campo da filosofia, da arte, da ciência,
dos aspectos morais ou religiosos, mas com um desenvolvimento moral associado, que vem de muito mais alto e são espíritos missionários. Quando estes, como um todo, desencarnam, se eles utilizaram a vida humana e geraram progresso para si e ao mesmo tempo para os demais, eles, quando voltam para o mundo espiritual, se encontrarão naturalmente ajustados a uma nova fase do seu processo evolutivo, que sempre tende a ser para melhor. Naquilo que ele progrediu, ele se emancipa e ele pode subir degraus na escalada evolutiva. E isso faculta a ele que ele possa viver em esferas mais altas. Mas, se ele desencarnou com os mesmos vícios morais que ele já possuía antes de reingressar no planeta, na Terra, na crosta, reencarnando novamente, ele então não adquiriu nenhum aperfeiçoamento, ele não trabalhou nesse sentido, ele pode simplesmente retornar ao seu lugar de origem, por não ter aproveitado a experiência terrestre nova para o seu verdadeiro sentido, que é a aquisição moral, a substituição dos vícios pelas virtudes humanas. Todos os espíritos felizes que vivem em esferas superiores são exatamente aqueles que mais amaram, que mais serviram, que mais agiram bondosamente e que mais, de uma certa maneira, trilharam aquilo que o Evangelho de Jesus sugere às criaturas do mundo inteiro. Então vamos lá, doutor Sérgio. Existem espíritos que vêm nos receber? Normalmente existe. São exatamente aqueles com quem temos afinidades. Muitas vezes são os nossos familiares que retornaram ao mundo espiritual antes de nós e, pelas suas condições pessoais, estão propriamente podendo nos buscar propriamente quando estamos no nosso momento de retornarmos à pátria espiritual. Então, eu conheço vários casos, alguns até da minha própria família, de pessoas que desencarnaram e este ou aquele espírito estavam justo lá para recebê-los, não é? Alguns, vejam só, foram recebidos e carregados como que no colo, porque quando foram de volta para o mundo espiritual, estavam fragilizados por um longo processo de enfermidade, enquanto que outros foram saudados com a maior naturalidade, como se estivessem abrindo uma porta e entrando num novo aposento e encontrando aquelas pessoas amigas. Existe na literatura espírita inúmeros casos de espíritos elevados que, depois que completaram a sua encarnação, por tudo que fizeram em dedicação à causa do bem, foram recebidos por espíritos lindíssimos, espíritos inclusive conhecidos do ponto de vista da humanidade, da sua história, e espíritos que eram ainda mais elevados do que aqueles que estavam desencarnando, não é? Traduzindo a ideia de que, de novo, a cada um segundo as suas obras. Então, a espiritualidade sempre amorosa, seja do amor familiar, do amor fraternal, seja daquele amor mais amplo, mais universal, eles estão sempre amparando, sempre assistindo e sempre fazendo com que justo a lei de justiça e de amor se cumpra em todos os momentos da vida de cada um. Então, como a situação do desencarne é sempre uma situação delicada, por mais que as pessoas vejam e devam ver com naturalidade, é sempre uma transição, é sempre um momento de crise, é uma das crises humanas, como é também a crise do nascimento. E nós estudamos isso na própria psicologia. Então, independente, claro que com a base espírita, tudo se tornou muito mais simples, mas realmente os espíritos queridos nos vão buscar na medida do nosso merecimento. Agora, é bem verdade, não deixando de alertar este aspecto, dependendo de como a pessoa se conduziu durante a vida e se ela agiu em contrário às leis de Deus, ou se, por exemplo, por isso mesmo, ela agiu criminosamente em várias questões no desenrolar da sua experiência terrestre, ela dificilmente encontrará de imediato espíritos benévolos
à sua vista, e sim aqueles que muitas vezes são as suas vítimas e aqueles que acabaram como que sentindo um sentimento, muitas vezes de ódio ou de vingança, buscando aquele que agora desencarna, mas que era propriamente o vilão em muitas das suas questões, e que foi aquele que os fez sofrer. Então, a vinculação de cada um de nós, ela tanto se dá ao longo da vida, da encarnação e de todas as encarnações, de acordo com a nossa postura, com a nossa atitude e com o nosso desempenho durante a vida. Então, nós ao mesmo tempo podemos estabelecer vínculos lindíssimos com espíritos de condições elevadas ou condições medianas, mas espíritos que podem até nos ajudar no processo, como nós podemos, e muitas vezes se dá, pelas características das imperfeições humanas neste mundo, vínculos que são vínculos sombrios, que são vínculos propriamente de sentimentos desarmônicos, por causa das experiências mal-sucedidas durante a vida. Então, tudo depende de quem somos. Tudo depende do que, por sermos quem somos, realizamos neste ou naquele aspecto da vida, e aquilo tudo vai fazer com que nós tenhamos consequências depois. E no desencarne já podemos ver estas consequências. Elas podem ser felicíssimas, elas podem ser relativamente neutras, mas elas podem ser de sofrimento. Certo. Eu vou lhe perguntar agora, fazer assim um hiato, como nós devemos proceder quando nós trazemos nos nossos registros já a consciência de equívocos nessa vida, porque nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós temos sempre tempo de preparar uma desencarnação melhor. É verdade. E nós que estamos a caminho e desejamos conhecer melhor a vida no mundo espiritual, certamente temos possibilidades de melhora. O que fazer? Uma ideia básica, Yasmin, é que nós queiramos buscar o conhecimento sobre os aspectos espirituais. Enquanto nós nos mantivermos visando tão somente aquisições materiais e a hipertrofia do próprio eu e a busca egoística por coisas propriamente, nós estaremos desfocados. Nós estaremos iludidos, nós estaremos em condições de vivermos depois da ocasião do desencarne situações muito aflitivas. Então, tudo tem a ver com o conhecimento. Nós precisamos desejar buscar o conhecimento que liberta, o conhecimento que nos motiva a fazermos o verdadeiro progresso e a fazermos aquilo que é o sentido da vida. Se nós achamos que viver é tão somente vivermos o período da infância, repetirmos as experiências nossas de vidas anteriores no pretérito, ou de copiarmos e fazermos tudo aquilo que todos vêm fazendo, vamos dizer, contemporaneamente, como se trata de um mundo atrasado, possivelmente nada daquilo servirá para a vida futura. Então nós precisamos ter uma consciência inicial daquilo que nós estamos fazendo aqui. Quem somos? Por que estamos na vida material? Por que a vida material num planeta como a Terra tem essas características? E como que nós podemos fazer para mudar isto tudo? Há uma coisa curiosa que vale a pena lembrar, que é da obra de André Luiz, que é aquela frase que a espiritualidade superior mais escuta, tanto quanto já escutou no passado, em relação a todas as pessoas que, depois de despertarem no outro mundo, ou no mundo espiritual aqui mesmo da Terra, elas exclamam quando se dão conta da realidade espiritual. É aquela expressão, ah, se eu soubesse. E só um esclarecimento, André Luiz é um espírito que, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe uma série de depoimentos acerca da vida após a morte, em 16 livros que são uma sequência, que começam com o livro mais famoso, Nosso Lar.